Boa tarde a todos. A minha intervenção vai se centrar em alguns dados estatísticos, índices que foram recolhidos um pouco ao abrigo deste Observatório Ibero-Americano do Audiovisual recentemente criado, e eu já passarei mais ou menos a explicar o que é. Dizendo, antes de passar à apresentação, que Portugal faz parte de um organismo internacional chamado CACI, que é a Conferência das Autoridades Audiovisuais Ibero-Americanas, ou seja, é uma entidade que reúne diferentes autoridades dos países nesta área do audiovisual, que para além de Portugal, Espanha também faz parte, para além de, neste momento, mais 18 países da América Latina. É um processo que se iniciou em 1989, com a criação deste organismo. Eu vou falando um bocadinho mais devagar, mais pausadamente, para que todos possam compreender, os nossos amigos espanhóis também. Depois de criada esta entidade para a cooperação, digamos assim, audiovisual no espaço ibero-americano, foi criado um programa que se chama Ibermédia. E o Ibermédia pretende a cooperação entre estes diferentes países a nível cinematográfico, essencialmente a nível cinematográfico, mas também, mais recentemente, ao nível da produção audiovisual e agora numa nova vertente que se pensa que é fulcral, que é o nível da distribuição e da exibição. Porque não chega a produzir produtos audiovisuais. Há que os distribuir, há que fazê-los chegar às pessoas, mais concretamente neste espaço comum a que demos o nome de Ibermédia. Portanto, em 97 foi criado este programa. No entanto, Portugal começou a detectar que, apesar de haver essa cooperação entre os países, não havia, digamos assim, uma medição das consequências, ou seja, produzia-se e onde é que os filmes chegavam, eram vistos por quem? E daí a necessidade e a proposta portuguesa de criação de um observatório ibero-americano do audiovisual. Esse observatório, muito recentemente criado, não tem, digamos assim, devido à escassez de recursos financeiros e humanos, foi uma proposta portuguesa, uma proposta que implicou apenas o destaque, digamos assim, de dois técnicos que continuam a fazer o seu trabalho em Portugal na área das estatísticas, mas também, digamos, a coordenar todo um trabalho que se iniciou, agora, recentemente. Para isso criou-se uma plataforma que chamamos um portal que permite a todos os países introduzirem dados estatísticos, mas não só, também legislação, porque o objetivo é conhecermos os mercados e haver, digamos assim, uma coordenação e uma interpretação de legislação para vermos o que é bem feito nos países, o que é mal feito noutros, para assim podermos ajustar as respectivas legislações e, com certeza, conhecer outros mercados, o mercado da distribuição, da exibição, da produção, o mercado também do audiovisual e das novas plataformas tão emergentes. Isto é também umas pequenas notas antes de eu passar à minha apresentação, de dizer também que é, em alguns países, evidentemente Portugal e Espanha, inseridos no Observatório Europeu do Audiovisual, não têm propriamente esse problema já de recolha de informação sobre esta temática, mas, como é evidente, muitos países da América Latina têm esse problema e, portanto, isto visa também, de certa forma, fomentar essa recolha de informação necessária depois para a tomada de decisões, nomeadamente neste programa internacional que é a CACI. Isso é fundamental e foi decidido como fundamental. Portanto, este programa do Observatório tem pouco mais de ano e meio. Criámos principalmente uma plataforma onde podemos agir e, portanto, não temos necessidade de estar sempre, digamos assim, em reuniões e, portanto, isto pode ser feito por uma via mais ágil, digamos assim. Esses países têm alguns problemas de recolha de informação, nomeadamente não têm informação sistematizada, não têm uma informação, digamos, fidedigna muitas vezes, há restrições legais à própria divulgação desses dados, muitas vezes essa informação é detida por majors norte-americanas que atuam nos mercados ibero-americanos e não só, no mercado espanhol e no mercado português, não é esse o caso, mas no caso da América Latina há muitas entidades, portanto, as chamadas majors, que, no fundo, querem ter essa informação para avaliar em cada país a rentabilidade dos seus filmes que colocam nesses mercados. O que dificulta um bocadinho esta tarefa que Portugal, através do Instituto de Cinema, se propôs. Mas é um desafio e é um desafio que vamos com certeza levar avante. Outro aspecto que eu penso que será bastante importante focar é das potencialidades deste mercado. Ou seja, é um mercado que tem
para além dos dados estatísticos que vamos ver, seria sempre bom ter presente a matriz comum que existe, que é a língua, como é óbvio, a cultura, a religião, um passado, uma memória histórica comum, que constitui, se calhar, uma clara vantagem em relação a outros mercados, se pensarmos no mercado europeu ou se pensarmos noutros mercados audiovisuais que existem. Portanto, isto é comum. A minha experiência nestes países tem demonstrado que há realmente um grande interesse na cooperação entre os vários países. A Espanha tem apostado fortemente também através da AICID nesse investimento, mas o Brasil também está neste momento a apostar porque, assim, para se produzir filmes é preciso dinheiro. Não havendo, digamos, um apoio estatal, dificilmente se produzem filmes em pequenos países como, por exemplo, El Salvador, ou Honduras, ou Costa Rica, que têm uma produção mínima de conteúdos audiovisuais. Passando à apresentação, vou dar vários índices. O primeiro é a população. Para termos uma ideia, eu escolhi apenas estes 12 países da América Latina, porque são países que têm informação mais ou menos fidedigna e que é possível trabalhar neste pouco mais de um ano que o Observatório tem. Estes são os países, com certeza que Brasil, México, Colômbia, Argentina, Peru, Venezuela, Chile, Equador, a Bolívia com alguns problemas a nível de informação estatística, assim como a República Dominicana, não tanto a Costa Rica e não tanto também o Uruguai. Este é o grupo, digamos assim, que vai servir de análise agora para estes próximos slides. Ao mesmo tempo, nesta pequena apresentação, damos também dados comparativos com a Europa dos 27 para vermos onde é que estamos em termos de mercados comparativamente. E aqui reunimos os 27 países da União Europeia. Ao longo do estudo também faremos sempre uma comparação com alguns dados dos Estados Unidos. Este, digamos, é a dimensão populacional. Temos a América Latina 12 países, portanto cerca de 500 milhões. Se pensarmos no espaço ibero-americano, estamos a falar qualquer coisa como mais de 600 milhões de habitantes. Mas aqui há muitos países que não estão ainda considerados. A Europa dos 27, com uma dimensão idêntica a este grupo de países que escolhemos, e os Estados Unidos, com cerca de 300 milhões de habitantes. Vamos agora passando a alguns indicadores que são importantes para demonstrarem como é que se vão passando algumas evoluções. E vamos aqui ter um período de 14 anos, portanto são dados recolhidos neste ano entre 96 e 2009, que nos dá para ver a evolução em termos de número de ecrãs. Estamos a falar de pantalhas, okay? De salas de cinema. Ecrã, digamos, é assim o termo técnico que é usado nesta área do cinema. Os dados são apenas de cinema, porque se na Europa já é um pouco difícil recolher dados sobre outras plataformas, nomeadamente televisão, vídeo e internet, como é óbvio, nestes países ainda mais difícil se torna. Portanto, isto é uma aproximação apenas ao mercado cinematográfico, portanto, ao mercado em salas de cinema. E vemos que, num total, em 15 anos, houve uma evolução de cerca de 130% em número de ecrãs na América Latina nestes 14 anos. Estes são os dados que se seguem, são os dados de 2009, recolhidos já pelo Observatório, em que podemos ver o México com um número bastante elevado de salas de cinema, comparativamente com o Brasil, que é um país muito mais populoso, e depois países médios como a Argentina, a Colômbia, por aí fora. O Uruguai apenas contabiliza, digamos assim, as salas de cinema que estão na zona de Montevideo. Aqui a comparação com as três regiões, digamos assim, em que podemos ver que os Estados Unidos teve um crescimento nestes 5 anos, 2005 e 2009, em termos de salas de cinema de apenas 2%, a Europa dos 27 apenas 1% e a América Latina já com um crescimento de 15% nestes países. É um fenómeno interessante também observar no terreno a aposta, por exemplo, de países como o Brasil, em salas de cinema, digamos, regionais, que estão a apostar fortemente, investindo na sua recuperação e apostando já em novas tecnologias, nomeadamente na projeção digital. O caso da Venezuela, que tirando, digamos, Caracas, é de difícil acessibilidade e, portanto, o próprio Instituto de Cinema da Venezuela tem apostado fortemente em pequenas salas de cinema regionais e locais, quando não mesmo exibições através de vídeo, portanto, para fazer chegar o cinema a várias pessoas. E o caso, por exemplo, do Uruguai, que tem, para além de Montevideo, não existem praticamente salas de cinema, e criou um sistema de cinema itinerante, em que estes casos que eu dei, Brasil, Venezuela e
Uruguai apostam fortemente em cinematografias dos países ibero-americanos. Portanto, há já aqui uma aposta de cinema para um pouco, não vamos falar em concorrência ao cinema americano, porque isso é possível, mas um pouco para alargar as cotas de mercado e fazer chegar esse cinema às populações. Quando analisamos o número de habitantes por ecrã, são dados também de 2009, em que vemos que o México tem, digamos assim, um rácio mais interessante. Temos aqui por cada sala de cinema 23 mil habitantes, com o Peru a ter uma sala de cinema para 170 mil habitantes, grosso modo. Isto para terem aqui uma comparação com o rácio da Europa, vemos a Irlanda que tem o melhor rácio da Europa dos 27, com cerca de 10 mil habitantes por sala de cinema, Espanha com 11, Portugal com 18 mil, e podemos, portanto, comparar ainda a margem de crescimento que estes países da América Latina irão ter neste rácio muito concreto. Comparando agora as três regiões que estamos vindo a analisar, temos os Estados Unidos com rácio de cerca de mais ou menos 8 mil, a Europa dos 27, 17 e a América Latina com 52, portanto, 52 mil habitantes por sala, ou seja, aqui ainda uma grande margem de progressão. Os espectadores em salas de cinema, poderemos ver aqui um crescimento também desde 1996, e aqui houve uma preocupação de ser de meados dos anos 90 por uma razão simples, porque entre os anos 50, com o aparecimento da televisão, e os meados dos anos 80, digamos assim, a generalização do vídeo, e depois nos inícios dos anos 90, o aparecimento da televisão, digamos, por cabo, paga, houve um decréscimo em cerca de 50% do número de espectadores em salas de cinema. Só a partir de meados dos anos 90, que na América Latina, nestes 12 países que estamos a estudar, há um crescimento de mais de 100%, muito fruto também aqui do aparecimento de investimentos transnacionais e dos multiplexes. Portanto, é isso que faz também este crescimento ao nível de espectadores. Aqui o ano 2009, vendo que o México, não sendo o país mais populoso, é o país com mais espectadores de cinema. O Brasil digamos que terá mais 40% em termos populacionais, mas tem um número abaixo do México, bastante abaixo, e depois países médios, como a Argentina, Colômbia e Venezuela, mais ou menos com números semelhantes. Comparando agora as três regiões, vemos que nos Estados Unidos há um decréscimo de cerca de 9%, de 2005 a 2009, em termos de espectadores em salas de cinema. A Europa, ao invés, cresce cerca de 9% e a América Latina a crescer 15% nestes últimos 5 anos. Portanto, aqui ainda mais um indicador do crescimento. Vemos agora a taxa de frequência, isto é, ou seja, o número de vezes que cada habitante vai ao cinema. Aqui na América Latina temos o México destacado com 1,6, seguindo-se a Costa Rica e a Venezuela, e depois países, veja-se por exemplo o caso do Brasil, com uma taxa de frequência apenas de 0,6. E daí a aposta também das autoridades brasileiras em recuperar diferentes salas de cinema que existem espalhadas a nível regional e em pequenas cidades de dimensão média, a aposta para que se criem outros hábitos de consumo em sala de cinema. Uma vez mais, comparando as três regiões, América Latina com uma taxa média destes 12 países de 0,8, a Europa dos 27 1,9, Espanha tem 2,5 neste ano, aproximadamente 2,5, 2,6, Portugal 1,6, mais ou menos, para terem uma noção, portanto abaixo da média europeia, embora regiões como Lisboa e Algarve estejam muito acima da média europeia, ou seja, com taxas de frequência a nível de 2,6. E, claro, os Estados Unidos, 4,1. Receitas de bilheteira, aqui para termos uma ideia também dos 12 países. México e Brasil, em termos de receita de bilheteira, muito destacados em relação aos outros países. O preço médio de bilhete, atenção que está expresso em US dólares, portanto, no Chile o preço é de 5,6, no Brasil bastante elevado, isto também muito por culpa da abertura dos multiplexes que são dominados pelas majors, que fizeram subir brutalmente o preço do bilhete, o que faz com que as autoridades se apercebam de que só a classe média e média alta tem acesso ao cinema e, portanto, aqui uma atuação das entidades.
Venezuela também com preços baixos, mas o México, onde as pessoas vão mais ao cinema, onde o rácio é mais elevado ao cinema, com preço médio de 3,3. E claro, depois outros países, eu aqui não terei com certeza muitos dados, mas poderei dizer que os dados de El Salvador, Honduras, países como Panamá, andarão um preço médio de bilhete também na casa abaixo de $1, digamos assim. Comparando mais uma vez as regiões da América Latina, Estados Unidos e Europa, América Latina com um preço médio de 3,8, Estados Unidos com 7,2 e o preço mais alto aqui bastante inflacionado por países nórdicos que têm uma média de 12, 13 dólares por ida ao cinema. Preço médio de bilhete, digamos assim. A produção cinematográfica. Aqui é um aspecto bastante importante porque, como eu dizia no início, comparando com outras atividades culturais, fazer cinema ou fazer audiovisual é muito caro. E é muito caro porque há riscos em matéria de receitas, portanto, os retornos são bastante difíceis. Portanto, ou há proteção estatal, ou há regimes de ajudas, ou há coordenação, neste caso um programa como o Ibermédia, que permite a cooperação entre os diferentes países e, portanto, países com menos recursos financeiros possam, em coprodução, fazer filmes com os seus atores, com os seus argumentos, por aí fora. É, como dizia, bastante difícil e isto tem que estar sempre muito presente na produção cinematográfica destes países. Como também em Portugal é difícil, embora talvez não seja por uma questão de falta de dinheiro, pelo menos não entendo assim, se calhar serão investimentos que terão que ser mais rentabilizados. Vamos ver novamente o período de 14 anos, a evolução na América Latina, estes 12 países que estamos em análise, portanto temos um crescimento de produção que se entendeu que seria fulcral, ou seja, aqui temos quase 250% de crescimento nestes últimos 14 anos, porque se entende que se houver mais filmes, há mais pessoas a vê-los. Prova-se agora mesmo as novas políticas neste programa que falava da CACI, que há um entendimento que já não é bem assim. Temos que pensar é que, sim senhor, produzir com qualidade, produzir em coprodução, a integração do espaço ibero-americano, mas é preciso pensar e muito nos canais de distribuição e de exibição, porque de outra forma os filmes não chegam. Porque a concorrência com as majors americanas, todos sabemos, é fortíssima. São eles detentores, aliás, há muito poucos anos as majors americanas também perceberam isso e por isso começaram a apostar fortemente nas salas de cinema, fortemente nos canais de distribuição e para o dominarem no mundo. Eu penso que só países como o Egito, países como o Irão, países como a Índia, China, Japão, Coreia do Sul, que têm uma produção muito forte e se calhar características culturais também bastante fortes, fazem com que as taxas de cinema norte-americano não sejam na casa dos 60%, 70%, que é isso que falamos quando falamos, mesmo em termos europeus, que é isso que falamos de cotas de mercado de cinema americano. Portanto, esta é a evolução de 250% nestes 14 anos. Produção de filmes, temos aqui os três grandes, Argentina, Brasil e México, que no seu total têm qualquer coisa como, varia um pouco, mas entre 70% a 80% da produção da América Latina no seu todo. Eu aqui tenho apenas 12 países, mas evidentemente que países como Panamá, Honduras, pouco mais produzem que um filme por ano, quando o produzem. Daí a importância destes programas de coprodução, de integração, digamos assim, destas cinematografias. Comparação agora de produção de filmes nos últimos 5 anos, 2005, 2009, eu ainda não tenho dados de 2010, ainda estamos a trabalhar neles, em que vemos que a Europa tem um crescimento de cerca de 28% nestes 5 anos ao nível da produção. Estamos a falar apenas de longas metragens de ficção. E os Estados Unidos um decréscimo de 26%. Não quer dizer com isso de que não continuem a dominar o mercado, mas há menos produções, há menos produção de longas metragens. E a América Latina com crescimento nestes 5 anos de 60%. Portanto, vão-se produzindo mais filmes, muitos deles em coprodução. Coprodução entre países da América Latina, mas também com Portugal e Espanha. Até porque, para além deste programa da CACI, Portugal tem um programa de coprodução luso-brasileiro e a Espanha com alguns países, pontualmente, da América Latina. Cota de mercado. Cota de mercado, vamos falar de cota de mercado de cinema nacional destes países. Em 2009 também, relativo a 12 países. Um caso estranho da República Dominicana, que tem uma cota de mercado bastante elevada. São filmes, geralmente filmes de humor, cómicos, que fazem bastantes espectadores nas salas de cinema, apesar de ter uma produção muito fraca, de cerca de 4, 5 filmes por ano, mas conseguem uma cota de cinema nacional de 17%. E, claro, a Argentina e o Brasil,
em certa medida o México, e depois pequenos países, a partir daqui os países de dimensão média, a dependerem muito de sucessos de bilheteira de 1 ou 2 filmes. E, portanto, a terem variações, como nós poderemos ver neste quadro. Isto são apenas 3 anos, foram os dados que conseguimos apurar ainda, em que vemos a Argentina e o Brasil a subirem substancialmente as suas cotas de cinema nacional. Isto tem também outras implicações que vemos mais à frente, em termos de prémios e de reconhecimento internacional do seu cinema. O México a manter uma média de 7,5% de cota de mercado, mas com uma forte influência de cinema americano. Está muito próximo, é uma questão de proximidade. É uma questão de proximidade. E depois outros países de dimensão média, Colômbia, Peru, Chile, Uruguai, Venezuela, como disse, a variarem muito consoante as obras que são atrativas ou não, que chamam público ou não, que serão, no fundo, um motor. Aqui temos um quadro que nos demonstra, na primeira coluna, a cota de mercado, o número de obras longas-metragens produzidas ao longo do ano de 2009 e o número de filmes nacionais estreados. O que demonstra, mais ou menos, uma relação entre o número de filmes produzidos e filmes nacionais estreados com a respectiva cota de mercado, à exceção da República Dominicana. Eu sei que me estamos atrasados, se pudesse abreviar um pouco. Com certeza. Vendo aqui a cota de mercado dos países da Europa 27, vemos que nem sempre é assim. Ou seja, nem sempre os países com maior produção, vemos o caso da Suécia, vemos o caso da República Checa, o caso da Polónia, que têm cotas de mercado nacionais bastante elevadas, mas com produções, digamos, média-baixa, não comparando com França, ou Espanha, ou Alemanha. Cota de mercado em 2009, evidentemente esqueçam do lado direito, que é os Estados Unidos. A média na Europa de filmes nacionais, portanto, cota de mercado é de 14,8 e na América Latina é de 7,5. Um pequeno pormenor aqui só para referir que há um problema de circulação de obras de países da América Latina entre eles próprios. Ou seja, vê-se pouco cinema da América Latina. Brasil vê pouco cinema argentino, Argentina vê pouco cinema uruguaio e por aí fora. Muito por culpa de coisas como, por exemplo, questões alfandegárias e questões aduaneiras. Muitas vezes os filmes ficam na fronteira porque são de difícil solução, esses problemas burocráticos. Mas há ainda costas voltadas destes países. Filmes mais vistos em 2009, isto para terem uma ideia que estas regiões, América Latina, Europa 27 e no mundo, os filmes mais vistos são sempre os mesmos, são americanos e, portanto, o que há não propriamente ser quixotesco e lutar contra isto, mas sim criar cotas de cinema, criar espaços de integração, criar coproduções para que o cinema no espaço ibero-americano possa efetivamente crescer e ser visível. Aqui apenas um pequeno apontamento sobre os filmes que estrearam, espectadores, neste caso, de filmes que estrearam nos últimos 10 anos na Europa, sendo que são maioritariamente os espectadores de filmes argentinos, como podem ver, 57%. A sua distribuição argentina é essencialmente, os filmes argentinos essencialmente vistos em Espanha, os filmes mexicanos essencialmente vistos também em Espanha, mas já com uma repartição em França, Reino Unido e noutros países, os filmes brasileiros com uma repartição mais equitativa. Para terminar, muito brevemente, alguns prémios do cinema ibero-americano nos principais festivais de cinema do mundo, Festival de Berlim, em que podemos ver já alguns sucessos que depois também se revelam como sucessos de bilheteira, não só no espaço ibero-americano, mas também noutros espaços, nomeadamente o europeu. Aqui, neste caso, o Festival de Berlim, agora o Festival de Cannes, um prémio de júri, o México teve também, Portugal recentemente com um filme, o Festival de Veneza, com o Mar Adentro, que teve também o Oscar, o Mar Adentro. Manuel de Oliveira foi também aqui um prémio à carreira em Veneza, que teve também depois, em 2008 e 2009, respectivamente, em Cannes e em Berlim, o reconhecimento à sua obra, à sua carreira. E, finalmente, também alguns vencedores de Oscars, em 2000, Almodóvar, alguns prémios para o Labirinto Teofano de mexicano e, recentemente, o filme argentino. Aqui há, portanto, para terminar muito rapidamente, voltava a referir aquilo que disse no início. Há aqui um potencial crescimento enorme neste espaço ibero-americano, em que as características são relativamente semelhantes ao nível da língua, ao nível da cultura, ao nível da região e da memória histórica, e que isso, portanto, faz com que este conjunto de países a que chamamos ibero-americanos possam realmente ter uma vantagem clara sobre outras regiões que existem no mundo.
É uma questão de aproveitar e se calhar muito passará por estes organismos internacionais que fomentam a integração, que fomentam a coprodução e que apostam já de uma forma muito pragmática em mercados, pensando em termos de distribuição e de exibição, que isso é, a meu ver, o fundamental. Muito obrigado.